Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Gabriel Valdez, eu estou falando portunhol, então, primeiro que nada, né, por qualquer coisa, eu moro na Argentina, então, por isso falo portunhol, mas nesta oportunidade a gente vai ter a possibilidade de conhecer de primeira mão das pessoas que eu tenho aqui, né, o Luiz Cabuloso e também aqui o Alessandro da Petrobras, que depois eles se podem apresentar muito melhor. Mas a ideia é falar da relação que tem a UI UX e a segurança, né? E como é essa tratar de entender, né? De primeira mão, como é essa relação, como é esse relacionamento, como é que funciona dentro das companhias, né? Então, não sei quem quer começar falando como vocês olham essa relação hoje em dia da UI UX com a segurança. Boa tarde a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Luiz, conhecido por algumas pessoas do mercado de segurança como Cabuloso. Trabalho hoje num grande banco, na Itaú, e cuido da parte de segurança dos canais digitais e estou muito atrelado ali numa comunidade que a gente trabalha, que é de prevenção a fraudes. Então, quando a gente olha para esse tema, está totalmente relacionado toda a experiência do cliente em relação aos canais digitais. E hoje em dia, onde segurança sempre era algo que era necessário para os produtos, hoje acaba sendo até um diferencial. Então, hoje, a segurança acaba sendo um diferencial para o seu produto. Então, quem tem uma experiência trazendo segurança tem um diferencial no mercado. Então, hoje nos canais digitais ali do Itaú, a gente tem toda essa parte, tanto de experiência, e é o desafio nosso, né? A gente prevalece muito essa experiência do cliente, só que a gente não pode abrir mão da segurança. E esse é o grande desafio do dia a dia. Boa tarde a todos, meu nome é Alessandro, eu trabalho na Petrobras na área de segurança da informação, com o ambiente de TI e com o ambiente também de OT, automação industrial. Então nós somos responsáveis pela área de segurança das plataformas, refinarias e termoelétrica. A área de UX, UI, ele é bastante importante para a gente. Eu entrei na Petrobras em 2008, então desde quando eu entrei, ele já tinha um serviço que se chama essa parte de Fale com a SI. Então qualquer funcionário, qualquer usuário, qualquer colaborador da Petrobras, ele consegue entrar em contato com a área de SI e falar sobre a sua necessidade. Então, por exemplo, está tentando implantar algum projeto ou utilizar algum software não homologado até o momento, ou vai utilizar uma tecnologia, blockchain, inteligência artificial. Então, ele tem um canal aberto com a área de segurança, que ele submete isso daí para que a gente possa emitir o parecer. E a gente tem um direcionamento de não só olhar a área de segurança, mas sim olhar assim, ok, se eles entrarem em contato com a Petrobras, com a área de segurança, então eles têm uma necessidade. Então a gente olha assim, qual é essa necessidade, o que isso vai agregar ao negócio, e se a gente identifica que é um processo não seguro, a gente não simplesmente fala não, porque a gente pensa como que a gente consegue viabilizar isso para o negócio e para o usuário. Então a gente sempre tem esse direcionamento, tentar implantar de uma forma segura que atenda às necessidades do usuário. Mas uma pergunta lá, você falou um pouco disso, né? Pero como é o processo de definição de uma nova implementação de segurança? Você trabalha em conjunto ao mesmo tempo com as áreas da UI UX? Ou como é esse input entre as duas áreas? Né? Não sei se quer começar você, Alessandro. Você. Perfeito. Eu vou citar aqui dois exemplos. Por exemplo, quando a gente, agora nessa época de pandemia, a gente teve que implantar MFA a toque de caixa. Então, nós temos mais ou menos aí funcionários, quase 50 mil funcionários, mais os colaboradores, dá uns 150 mil contas no Active Directory. Então, eles estavam trabalhando fisicamente, né, que a Petrobras ainda estava aos poucos com esse trabalho de home office, e de repente teve que ir para o teletrabalho assim, da noite para o dia. E aí a gente teve que implantar a toque de caixa. Isso gera um impacto. E aí,
No MFA, ele aparece uma mensagem lá que você aceita e às vezes você nem lê. Só que a gente tem esse processo de algumas transações que são mais sensíveis. Como que a gente faz, além de colocar o MFA, como é que a gente adiciona mais um recurso de segurança sem gerar um impacto para o usuário? E aí que a gente entra nesse processo que a gente acaba adotando para todas as nossas funcionalidades. A gente primeiro identifica isso no mercado, uma solução, e aí a gente faz um piloto. Então, primeiro a gente escolhe uma área dentro da Petrobras, uma área cliente, e a gente testa esses serviços. E a gente vai coletando esse feedback e a gente vai melhorando o nosso produto. E depois a gente expande isso para outras áreas e a gente vai coletando o feedback. Só depois desse processo que a gente expande para toda a empresa. Muito bom. Bom, como eu comentei, a gente está muito inserido nos canais digitais. E, consequentemente, apesar do meu time estar fazendo muita parte de background dessa segurança, a gente faz uma interface junto com outras áreas, como, por exemplo, a autenticação, onde, apesar de ter o soft token, apesar de ter o token QR Code ou até mesmo biometria facial, a gente acaba fazendo toda uma parte de segurança para esses dispositivos, né? Então, não é só uma questão de embarcar um soft token e falar o protocolo, um RFC ali, e você colocar a semente dentro do dispositivo. Você tem que fazer toda essa proteção. E quando a gente, às vezes, passa muito ali para a segurança, a gente acaba, querendo ou não, possivelmente trazer alguma fricção para o usuário. Então, a gente tem uma área dentro do banco que acaba estando inserida dentro da nossa comunidade, que é uma área de UX, onde eles estão ali junto com a gente, criando os produtos, testando, tem até, inclusive, a gente testa com clientes. Então, por exemplo, tem até nos testes de qualidade, a gente tem até deficientes visuais que acabam testando toda a jornada de segurança do cliente dentro do canal digital, para ver se a experiência, de fato, não será quebrada para um deficiente visual, que muitas vezes tem um software que fala, né, que produz aí o som para eles, que eles têm a deficiência visual. Então, toda essa parte de experiência é feita em conjunto com outras áreas que está inserido em comunidade, inserido dentro de squads, dentro das áreas que estão fazendo toda essa parte de segurança e produtos de segurança. E eu acho que uma coisa que é legal também de comentar é que, por exemplo, o App Computador também está com o meu time, que é um software que você utiliza para acessar o Bankline do Itaú. Então, toda essa parte de segurança, a gente muitas vezes faz reuniões diretamente com os gerentes de contas, a gente pega um público de clientes, inclusive também. A gente está até passando por toda essa rodada de experiência de segurança e eles falam, ó, eu não gosto de quando eu abro o App Computador do Itaú, eu não consigo utilizar uma outra tela, porque essa outra tela fica indisponível, mas é porque existem algumas questões de segurança, principalmente para malwares, onde o Windows tem essa parte, né, de ambiente seguro, e aí o próprio Windows trava qualquer outra tela, né, e aí a gente acaba utilizando isso. Então a gente ouviu os clientes e a gente está até modificando isso, claro, sem abrir mão da segurança, e esse é o grande desafio, para poder trazer isso para os clientes, porque a gente ouve os clientes e a gente tem que se adequar à experiência deles, né? Então isso é muito bacana. Sim, também é muito bom que eles estão falando de dois mundos, né? Ele falou exemplos internos, né? Todo meus funcionários, né? Então lá também você tem UI UX e se um funcionário trabalha menos tempo, tem menos tempo para aportar para o seu negócio. E pelo outro lado, o cliente final, né? O consumidor final, canal digital, usuário final na sua casa, consumindo o seu serviço, né? Então, se ele também não faz isso, ele vai ter menos usuários utilizando o serviço dele. Então, muito bom. Mas agora eu estou pensando em outra coisa, que é em que momento vocês acharam, ou suas companhias acharam que era muito bom, muito legal, falar da UI UX e segurança ao mesmo tempo. Porque eu acho que em um momento, falando anos para trás, né, a gente falava da segurança, né, não falava da UI UX. Né, então, em que momento começou esse relacionamento? Vocês, onde acharam essa conexão entre essas duas áreas e começaram a modificar seus processos, seus procedimentos para lograr tudo isso, né? Vocês acham que houve um momento que forçou sua companhia a pensar nessa forma?
Vai você? Bom, eu tive 2 passagens pelo Itaú, essa é a minha segunda. Então eu trabalhei de 2006 a 2009 no Unibanco, fez a fusão do Itaú, trabalhava em segurança corporativa. Quando eu retornei há 5 anos atrás para o Itaú, já foi nessa parte de canais digitais dentro da área de tecnologia, atuando em prevenção à fraude e essa parte de segurança digital. E eu já cheguei numa outra cultura, né? Desde quando eu saí, quando eu voltei, já era uma outra cultura, muito pensado na centralidade do cliente, olhando até, se vocês forem ver a experiência, eu pelo menos, né, porque eu trabalho lá, a experiência do canal digital do Itaú, para mim, é a melhor experiência que tem no mercado bancário, principalmente desses bancos grandes, onde a gente sabe que os ataques, principalmente de fraude, é bastante comum. E sempre a gente fez produtos se baseando no cliente, na centralidade do cliente. E até cada vez mais a gente está inserindo isso. Então, trazendo bastante parte de dados, entre outras coisas. Então, por exemplo, dentro da minha área, a gente criou um produto interno de segurança que é embarcado dentro do app do Itaú, principalmente do mobile, onde a gente coleta algumas informações do ambiente que aquele usuário, aquele cliente está inserido, né? Então eu coleto informações ali para saber de fato ali se o cliente é ele mesmo, né? E não alguém utilizando as credenciais do cliente, que é o caso, por exemplo, de uma fraude, né? E isso foi muito importante para a gente, principalmente na experiência do cliente. Aí contando um case aqui para vocês, que eu acho que vocês que já têm conta no Itaú ou talvez em grandes bancos, tiveram a experiência de ter que habilitar o soft token e se deslocando até a agência bancária e fazendo essa experiência com o ATM, que é o caixa eletrônico. Aí chegou a pandemia, né? E aí na hora a gente travou ali um pouco, que o nosso amigo comentou ali também da segurança dos próprios colaboradores, a gente falou, cara, e agora com a segurança dos nossos clientes? Eu não vou fazer o cliente ir até a agência bancária, até porque está todo mundo em pandemia, aquela questão toda de lockdown, se deslocar para ir para uma agência. Não, isso pode trazer até um risco para o cliente, né? Aquela questão toda do Covid aí que a gente estava comentando aí. E muitos desses clientes começaram a se digitalizar a partir da pandemia. Então você vê principalmente pessoas com uma certa idade, que daí já não podia mais se deslocar até uma agência bancária, tudo, fazendo toda uma experiência no canal digital e usando esse canal digital. E aí você fala, cara, como que a gente vai fazer agora? E aí, dado que a gente já estava utilizando, né, vários desses mecanismos, que a gente tenta cada vez mais ter certeza que quem está navegando naquela conta é de fato o dono daquela conta e não um fraudador que roubou as credenciais. E aí tem outras técnicas, né, phishing, engenharia social, entre outras coisas, malwares, etc. Então, se a gente garante, ou pelo menos a gente tem um nível de certeza muito grande, que quem está acessando a conta do Gabriel é ele mesmo, cara, por que não só usar esses nossos produtos de segurança para prevenir fraude, mas também para trazer uma flexibilidade e uma experiência melhor para o cliente? Então, muitos desses clientes que estavam se digitalizando, nessa época a gente nem tinha ainda o onboarding pela biometria facial ali do Itaú, habilitação do token pela biometria facial, a gente utilizou desses mecanismos antifraude que a gente mesmo criou para poder chegar no Gabriel, que é a conta dele mesmo, ter um nível de assertividade, um nível de segurança que nos deixaria confortável de entregar a chave do cofre, que nada mais é do que a semente do token. Então, os clientes acabaram conseguindo habilitar o token sem precisar ir numa agência bancária. Então, isso foi também um case muito legal, assim, que foi graças à segurança que a gente conseguiu fazer essa experiência. Muito obrigado pelo exemplo da vida real que você está trazendo sobre a mesa, também muito enriquecedor tudo isso, né? E você, Alessandro, como foi isso? Como achou esse clique? Como encontrou? A gente, assim, meio que desde sempre, né? Porque a área fim da Petrobras é a extração de petróleo, né? É uma empresa de energia. Então, sempre a área de segurança, ela ficou muito nessa postura, assim, de conseguir viabilizar para o negócio. Então, desde o início, a gente sempre pensou, ok, como que eu posso não engessar? Okay? E isso se intensificou muito com a pandemia. Inclusive, recentemente, a gente fez uma licitação, a gente tem uma equipe de marketing com profissionais que não são da área de segurança,
trabalhando na área de segurança para quê? Para traduzir o que a gente fala. Porque o que a gente percebeu? Que nós somos muito técnicos, né? Então, o que para a gente é normal, já faz parte do nosso linguajar. Então, a gente vai para uma palestra, a gente publica, a gente tem na Petrobras rede social, a gente faz gamificação, a gente realiza workshop, a gente faz pen test. Então, a gente faz várias coisas para tentar envolver o usuário, envolver ali o cliente. Só que muitas vezes ele fala assim, não entendi nada do que você disse. Então, a gente tem essa equipe que ele vai tentar traduzir o que a gente está falando para um linguajar mais acessível. Eu gostaria de dar também um exemplo assim bastante prático. Quando a gente fala da experiência do usuário, a gente pensa assim, por exemplo, no usuário final, externo da empresa, ou ali dos funcionários, mas e o nosso time? E o nosso time do Research, e o nosso time do SOC, ele também é um cliente. Então, no momento que tem um incidente de segurança, aí ele tem que abrir a ferramenta de SIEM, tem que abrir o orquestrador de Firewall, ou tem que abrir várias ferramentas de Firewall. Então ele tem que abrir tantas ferramentas para poder identificar alguma coisa, pô, isso é terrível. Então o tempo de resposta é muito demorado. Então o que a gente fez? A gente analisou isso, hoje a gente tem uma solução de Big Data, que é de Cybersecurity. Então o nosso time, em vez de ter que olhar 10, 15, 20 ferramentas para poder investigar o incidente, não. Eu tenho o Big Data que está conectado a várias outras ferramentas, ele traz essa informação, então aí você já começa a ter uma experiência melhor, porque ele consegue ver de forma centralizada. E um outro exemplo é simulação de incidente cibernético. Pô, isso daí é fantástico. A gente fez umas simulações em plataforma, em refinaria, e aí você envolve o cliente. Porque aí você chega, ok, você está monitorando uma plataforma de petróleo. Tá bom. Tá vendo esse painel? Apagou. Foi criptografado. Você não tem mais acesso. Falou, como assim? Então eu não consigo mais ver minha planta industrial? Não, você não consegue ver mais sua planta industrial. E agora, o que a gente vai fazer? Então ele começa a disparar os processos e aí ele entende o que a gente está fazendo, porque aí ele começa a ver toda essa parte de investigação, da tentativa ali de recuperar o ambiente e outros processos. Numa plataforma de petróleo, o helicóptero está à disposição, o pessoal está embarcado, ele precisa almoçar. Foi um impacto, teve que desligar o ar-condicionado, aqueceu isso. Então, numa simulação, a gente consegue verificar os dois lados. A gente de segurança da informação, que está ali, ok, vai voltar backup, mas se o backup estiver comprometido, não vai comprometer o ambiente, como é que funciona? Só que, ao mesmo tempo, a gente está olhando o outro lado, que a pessoa está sem almoço, que a pessoa está numa plataforma que, de repente, está com tudo desligado, que a extração de petróleo ela teve que parar. Então, tem vários outros fatores que, para a gente que é de segurança, a gente acaba não enxergando, e numa simulação, isso é muito bom, porque ele enxerga a importância da nossa atividade e a gente enxerga a importância dele. E aí o que a gente percebeu? Eu acompanhando assim uma sala de guerra, e aí tá lá o pessoal de segurança falando linguajar técnico e o pessoal de automação industrial falando linguajar técnico. E de repente eu estava ali nos bastidores e olhei, o pessoal de automação falou, não estou entendendo nada que a área de segurança está falando. E o pessoal de segurança, nossa, o que o pessoal de automação está falando? Eu não estou entendendo. Eu falei, opa! A gente está precisando de mais treinamento, a gente está precisando de mais conscientização, não só para o nosso cliente, para nós. A gente tem que entender a linguagem do cliente, da área de negócio. Então, isso daqui é um exemplo muito claro que a gente consegue fazer de uma forma fácil, que é uma simulação de um incidente cibernético. E também uma coisa muito boa que eu escutei de eles é que dois casos, mas a companhia tem que fazer um esforço para lograr isso, né? Você tem times que estão analisando o comportamento do usuário, você tem que fazer todas essas reuniões, parar por um momento as operações da sua companhia de uma parte do time para falar da segurança, para entender se eles entendem ou não as regulações que eles estão implementando e porque isso também é muito importante, né? Então, o esforço da companhia, se eles querem trabalhar como o equilíbrio da UI UX com a segurança, também tem um custo, né? E está muito bom que as companhias hoje em dia compreendam que esse custo
tem um resultado muito bom para um negócio, né? No caso de você, talvez o negócio porta fora, e para o negócio de você, portas adentro, né? Que vai ser muito melhor, né? Muito melhor que perder as operações de um mês inteiro por um ransomware, por exemplo, né? Pessoas podem morrer no ambiente industrial. Também isso, né? Muito mais perigoso ainda. Mas temos uns poucos minutos, mas eu quero perguntar uma coisa a mais. Corta, a pergunta. Não sei quem quer falar primeiro, mas é uma pergunta pequena. Regulação do mercado mata UI UX? Regulação de mercado é mais pesada que a UI UX? Ou não? Ou vocês sempre podem olhar uma forma de implementar uma regulação, mas seguindo a UI UX? Como é isso? Por isso, minha pergunta é mais direita, né? Regulação de mercado mata a UI UX? Qual é a sua experiência? Bom, eu acho que não existe outro mercado além do banco aqui no Brasil, acho que mais regulamentado, né? É Banco Central, é SOX, é um monte de coisa. Mas o que eu vejo é que, de fato, as regulamentações prezam muito mais o cliente do que a segurança, né? Então, eu acho que existem casos e casos, é claro, mas, enfim, quando um cliente, principalmente, é fraudado no canal digital, muitos dos bancos, né, estou falando principalmente dos maiores, eles acabam ressarcindo esse cliente, porque tanto órgãos regulamentadores ou até mesmo dentro de um processo judicial entende que a obrigação da segurança do cliente é da empresa, é do banco, né? E se isso falhou em um determinado processo, o banco tem que ser responsável. Agora, existem casos e casos, né? Assim como muitos ali, fica claro que muitas vezes o próprio cliente realmente, de fato, ali teve uma participação, digamos assim, ou talvez ali uma falta de atenção, muitas vezes, e talvez algumas casas acabam não ressarcindo isso. Então, acho que muitos dos casos, e assim, o mercado está muito aquecido. Se você pegar, principalmente agora de pandemia para cá, o que nasceu de fintech não está escrito também. E muitas vezes, principalmente jovens, assim, acaba aderindo mais a essas fintechs. Só que não sabe, às vezes, muitas vezes, a experiência que essa galera tem em relação a todo esse mercado de segurança, né? Às vezes deixa até aberto demais. Então eu lembro que, por exemplo, a gente não deixa a seção do cliente aberta. Então, se vocês entram no app do banco e por acaso, sei lá, bloqueia o celular ou alguma coisa assim, vai acessar mais tarde, você tem que fazer o login de novo. Sempre foi assim. E aí começaram a surgir algumas fintechs que a sessão era permanente. Assim como é o Facebook, o Instagram, por exemplo. Então o cara se logava de manhã e, puta, cara, aquele token, tô falando isso porque você trabalha na Auth0, então aquele access token ficava ali perpetuando ali durante um bom tempo, né? E o cliente não precisava se logar novamente no aplicativo. Aí aqui no Brasil, e o brasileiro é complicado para essas coisas, né? Falando de fraudes, né? Tá chegando na América Latina e algumas coisas, viu? Mas o Brasil é campeão em fraudes e os caras são muito criativos aqui. A gente tem um grande problema, que até é notícia em muitas coisas aqui, que é a questão do roubo de celular. Então você tá na Paulista, andando com o celular, aí a galera pega e rouba o celular. E aí muitas vezes o celular tá lá com o app financeiro aberto. E aí muitas dessas fintechs, olha só como é engraçado isso. Aí muitas dessas fintechs começaram a ter prejuízo, porque o cara roubava o celular do cliente, muitas vezes está ali no Waze, já quebra o vidro do carro, pega o celular desbloqueado e está lá o app do banco e transaciona. E aí, muitas dessas fintechs que deixavam essa sessão permanente, colocou agora, ele exige a autenticação depois de um tempo de expiração da sessão. E aí, quando eles venderam isso, eles venderam que era um recurso de segurança. E aí teve executivo que falou, e assim, é engraçado que teve executivo que chegou pra gente e falou assim, olha o recurso de segurança que essa fintech implementou. Eu falei, não, peraí, a gente sempre fez assim, eles que faziam de outro jeito e agora eles foram obrigados a colocar. Então, eu acho que muitas dessas regulações, respondendo a sua pergunta, eu acho que muitas das regulações acabam muito favorecendo o cliente. E eu acho que a gente tem que fazer isso, porque assim, segurança
uma boa segurança é uma segurança fácil. Tanto acho que talvez para os clientes finais, que é onde eu estou mais inserido, quanto que o Alessandro tem que fazer uma segurança fácil, senão os colaboradores não vão aderir, né? Ninguém quer assinar aquela monte de política, ler aquele monte de política. Às vezes quer acessar um site, o DLP não deixa, entre outras coisas corporativas, mas a área de segurança muitas vezes tem que ser uma área de marketing praticamente para vender a experiência de segurança como algo positivo, como algo bom. E é isso que a gente tem que fazer também para os nossos clientes. E aí os nossos clientes não tem como impor. Eles que decidem, eles que mandam, né? Eles que falam, cara, hoje eu vou transacionar pelo Itaú. Cara, tá me pedindo token, um monte de coisa, eu vou fazer outro banco. Quantas vezes a gente já não foi pagar alguma coisa, teve um problema no cartão, por alguma negação, você vai lá, tira outro cartão da carteira, paga e você perdeu aquela venda que você poderia ter usado para fazer o cliente. Então, assim, é o cliente que manda e cada vez está mais concorrido. E a fintech está forçando cada vez mais uma experiência diferente para o cliente. Então, acho que esse tema é muito legal, inclusive parabéns mesmo pela escolha, porque é um tema assim que, cara, segurança tem que ser algo fácil. A experiência é o que vai mandar e vai fazer o diferencial nas empresas e nos produtos. No caso da Petrobras, a gente tem que fazer licitação. Então, no momento que a gente está prospectando no mercado, a gente já envolve algumas áreas chaves, assim, o cliente, para nos ajudar na especificação. E aí a gente já está aderente às regulamentações. Então, para a gente, isso fica bem mais fácil, bem tranquilo. Muito bom. Então, muito boa a fala com vocês. Temos alguns minutos, a gente achava muito bom abrir esses minutos para você, né? Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, se você quer consultar alguma coisa, pode fazer isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa. É que aqui também é estranho, né? Porque pode ser qualquer pessoa, né? Pode ser uma pessoa lá que está escutando nós, então eu tenho que olhar para... Eu acho que não, né? Eu acho que fica tudo legal, né? Mas sim, muito boa a conversa que a gente teve. Uma coisa que eu não acredito... pergunta, sim. Acabou de falar. Quem quer falar? Mas Pessoal, não entendi. Se alguém for fazer pergunta, eu tenho Isso. que levar o microfone. Não, ninguém. Até agora ninguém. Acho que a gente falou muito bem aqui. Lá no fundo. Tem uma pergunta ali. Uma pessoa lá. Espero que seja pro Alessandro aqui. Espero que seja pro Alessandro. Ele vai responder, não? Nenhum problema. Ele vai. Eu não tenho, porque eu não ia responder nenhuma coisa. Opa. Pode perguntar? Pode. A minha pergunta é tanto para o Luiz quanto para o Alessandro. Quando você, Luiz, menciona que a gente tem que pensar com a experiência do cliente para fazer o marketing da nossa segurança, que a gente faz a implementação, o cliente, eu penso assim, né? O cliente, ele também é um possível fraudador, um possível terrorista, enfim. Ele está dentro dessa gama de público. E aí, quando você mencionou, eu achei interessante que você mencionou que existem componentes que fazem a captura de comportamento do cliente para a gente poder incrementar na estratégia de marketing e experiência. Então, eu queria entender do lado de vocês o que a gente pode receber como, enfim, a opinião de vocês, a palavra de vocês sobre como a gente identifica um não cliente com esses mesmos mecanismos. Tá. Eu acho que dentro dos canais digitais é um conjunto, né? São camadas de verificação que a gente tem que olhar para a gente poder trazer uma experiência e uma assertividade ali, por exemplo, caso a gente precise fazer algum tipo de bloqueio, né? Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente, principalmente nesse mercado de fraudes, a gente sempre utiliza ali um motor de decisão, né? Um motor de risco. E aí você pode ter várias camadas. Você pode ter uma camada que simplesmente você pode controlar valores, você pode controlar alguma coisa que às vezes você até desmotiva um possível fraudador em querer procurar aquele banco, né? E aí ele vai partir para um outro que talvez o poder de transacionar ali seja maior. Se você colocar ali só para bloquear ou liberar esse cliente, você vai ter uma decisão muito de fricção.
Então a gente acaba adicionando outras camadas de inteligência para poder buscar mais informações. Então, por exemplo, eu posso criar uma habitualidade do ambiente que o cliente está inserido, utilizando muitas vezes questão de geolocalização. Eu posso criar uma habitualidade transacional daquele cliente. Muitas vezes eu posso adicionar por exemplo, o cliente sempre está transacionando daquele dispositivo, seja ele mobile ou seja aquele computador. O cliente sempre transaciona daquela, vamos dizer assim, daquela rede Wi-Fi ou daquela, enfim, alguma coisa nesse sentido. E então isso traz para a gente uma certa inteligência que a gente compõe as nossas regras de bloqueio na estratégia de prevenção a fraudes. É claro que é muito difícil, né, a gente separar muitas vezes o que é cliente, o que é fraudador, né? Esse é o grande desafio dessa área, né? Esse é o grande desafio e onde todas as empresas que estão fazendo, principalmente essa parte de meios de pagamento, estão sofrendo muito na pele, porque o Brasil não é brincadeira, né? Fazer prevenção à fraude aqui no Brasil é totalmente desafiador. Fazer prevenção a fraudes na Suíça deve ser mais tranquilo, né? Deve ser, tipo, 3 pessoas lá, né? Talvez. E muitas vezes, que nem você mesmo comentou, mas eu só não peguei seu nome no começo, porque eu fui colocar o fone um pouquinho tarde, então você me desculpa. Mas existem também, uma das modalidades de fraude é a própria autofraude, que é o cliente que quer se aproveitar de uma situação para poder depois pedir ressarcimento para o banco. Só que nessas questões, a gente acaba conseguindo muitas vezes até provar mesmo que foi uma autofraude, porque o cliente ele vai fazer a fraude bancária, só que ele vai precisar mandar esse dinheiro para algum lugar. E aí, nessa questão, para onde ele está mandando? A gente tem indícios daquela outra conta. Aí, às vezes, a conta é até de de uma pessoa próxima dele. Sei lá, um amigo dele. Aí, cara, fica caracterizado na hora que é autofraude, né? E não uma conta de fraudador. Porque, geralmente, essas contas que recebem o dinheiro da fraude, que a gente chama aqui no Brasil de conta laranja, ou em outros países da Europa, nos Estados Unidos, chama de conta mula, ela não recebe só um pagamento. Ela vai receber vários, porque o fraudador precisa daquela conta para poder tirar dinheiro do sistema financeiro e pegar o dinheiro em espécie. Mestre, não sei se eu respondi sua pergunta. Show. Acho que não dá. Encerrou, né? Muito obrigado. Depois a gente pode conversar. Pessoal, beleza? também fico aberto se precisar conversar, precisar passar o contato. Bom, minhas redes sociais é @luiscabuloso. E aí, se vocês precisarem também, pode entrar em contato, a gente conversa, a gente marca um bate-papo. Okay, Será pessoal, um prazer. muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Obrigadão. Até logo. Tchau, tchau.